Pai, nós queremos orar agradecendo ao Senhor pela vida do Evandro. Pedimos que o Senhor esteja derramando sobre ele a tua graça, o teu cuidado, a bênção do teu Espírito Santo esteja sobre a vida dele. Traga a tua direção, o teu cuidado, a orientação do teu Espírito sobre a sua vida. Usa-o como instrumento do Senhor para ministrar o nosso coração. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito bem. Queria perguntar a você, quem ouviu nesses últimos 15 dias a respeito de uma universidade americana chamada Asbury? Lá na galeria, alguém ouviu? Ok, a grande maioria. Tomou conta das mídias, não é, da internet. Para você que não ouviu, é uma pequena universidade numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos. No dia 8, quarta-feira, teve um culto lá. Toda segunda, quarta e sexta tem uma reunião, já que é uma universidade cristã. Eles chamam os alunos, poucos vão. E naquela quarta-feira de manhã, teve um culto, uma devocional de mais ou menos 40 minutos. Eu ouvi o que o pastor, o capelão pregou. Muito simples, alguns cânticos. Mas, quando terminou o culto, era por volta de 11 da manhã, o culto não terminou. Os jovens que estavam ali, universitários, continuaram cantando, adorando, orando, e esse culto durou 2 semanas, 24 horas por dia. E todo mundo então ficou chocado, né, com aquilo, maravilhado com aquilo que estava acontecendo naquela universidade. Através das mídias sociais, todo mundo soube, no mundo todo, pessoas de muitas cidades dos Estados Unidos foram para aquela cidadezinha pequenininha, afetou o trânsito, afetou o comércio, não tinha capacidade para receber, porque 24 horas por dia aquela reunião estava acontecendo, com música espontânea, oração, ninguém à frente, ninguém famoso, nenhum grupo musical, nenhum pregador famoso, simplesmente jovens abaixo de 25 anos, na grande maioria, querendo adorar Jesus e orando e buscando a Deus. E algumas pessoas me perguntaram durante esses dias, e eu falei muito pouco, eu não quis, eu vi muitos pastores, muita gente aí dos podcasts e tudo mais falando, e eu falei, eu preciso entender o que é isso, saber mais o que é isso. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre este tema, avivamento. E eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus, porque as perguntas que me foram feitas, e eu acredito que você também buscou saber o que estava acontecendo, era, isso é um avivamento? Acontece que a Bíblia não fala o que é avivamento. A Bíblia não tem uma descrição de um avivamento. A Bíblia não tem orientação para que uma igreja seja despertada. O que deve acontecer para que uma igreja, uma cidade, um grupo de jovens, um acampamento, seja tocado pelo Espírito Santo e transformado então assim em um avivamento. A Bíblia conta histórias de fases e de épocas, de circunstâncias que podem ser chamadas, ou puderam ser chamadas, depois que aconteceu, de avivamento. Avivamento não se fala enquanto está acontecendo. Ninguém sabe que está acontecendo um avivamento. Avivamento tem que passar um tempo, isso é o que a Bíblia mostra, porque quem vive aquela situação, aquela circunstância, aquele mover de Deus, aquele movimento de Deus, já que avivamento é esse movimento de Deus entre aqueles que confiam e creem nele, ninguém sabe identificar. Mas há uma euforia, uma animação, uma alegria, que depois que passa o tempo, olhando para trás, pode-se dizer, e disse, aquilo foi um avivamento. Eu me lembro, eu me converti em 74, em junho de 74, e eu, com a minha família, nós estávamos em Presidente Prudente até o ano de 70, depois fomos para Osasco.
E quem é daquela época, presbiteriano independente daquela época, sabe que na IPI do Brasil, em vários lugares, aconteceu um mover do Espírito Santo, que depois que passou, nós pudemos dizer, foi uma obra do Espírito Santo, uma renovação na igreja. Tanto é que a igreja presbiteriana renovada nasceu no meio da IPI, naquele movimento de 1969, 1970. Mas acontece que a igreja não tinha a maturidade necessária para lidar com aquele movimento do Espírito Santo, com o falar em línguas, com revelações e profecias, que para nós hoje é alguma coisa totalmente contemporânea, todos podem ter, são dons do Espírito Santo, mas naquela época a igreja presbiteriana independente, aqui na nossa região, na região de Assis, no norte do Paraná, trouxe uma cisão para a igreja, um avivamento que Deus estava dando para a igreja, uma oportunidade para a igreja, mas quando não se sabe lidar com o que Deus está fazendo, pode se gerar problema, e assim aconteceu. Mas os efeitos do evento, o efeito daquele movimento do Espírito Santo foram vistos no crescimento, no evangelismo, na ação missionária. E eu sou resultado desse movimento também. A minha família foi grandemente impactada por esse movimento, apesar de já não estarmos mais aqui, apesar dos problemas que a IPI do Brasil viveu e as divisões que infelizmente aconteceram. Eu quero convidar você hoje a olhar comigo a história de um avivamento, mas que quando estava acontecendo, as pessoas não tinham noção de fato do que estava acontecendo. Eu quero convidar você a olhar na sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas. Gente, é tanta coisa que tem nesse livro e nesses dois capítulos, 34 e 35, que eu vou pedir a sua atenção, o grande favor de uma atenção concentrada para que a gente observe os elementos principais desta história. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Diz assim no primeiro versículo: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Muito bem, Josias, esse menino de 8 anos de idade, é colocado no trono. Naturalmente não podia governar, então certamente houve um grupo de conselheiros que o ajudaram e que na verdade governavam em nome dele. E ele foi colocado no trono, no reino de Judá, que era o povo que estava no sul, as tribos do sul de Israel, porque ele era filho de um rei falecido. O pai de Josias se chamava Amon. Amon era filho de Manassés, um outro rei. Manassés reinou 55 anos, Amon, o pai de Josias, reinou durante 21 anos, e assim foi que Josias toma o trono, assume o trono ainda criança. E a primeira coisa que acontece na época de Josias, e eu diria que o primeiro sinal de que um avivamento estava para acontecer na nação de Israel, é que este menino que se torna adolescente, que se torna jovem, que se torna um adulto, teve um impacto de Deus na sua vida, e ele, com poucos anos de vida, começou a buscar o Senhor. Veja o que diz aí no versículo 3. No 8º ano do seu reinado, veja, ele tomou posse, ele assumiu o reino com 8 anos. Agora no 8º ano do seu reinado, portanto ele tinha quantos anos? 16 anos. Com 16 anos, sendo ainda bem jovem, ele começou, você pode dizer comigo o que ele começou a fazer? Buscar o Senhor. Diga comigo, buscar o Senhor. Ele começou a buscar o Senhor. Esta é a primeira marca de um mover do Espírito Santo.
quando Deus começa a mover o seu espírito entre o seu povo, a sua igreja, uma comunidade, uma célula, uma pequena igreja lá no interior de algum país, ou numa grande universidade, numa pequena universidade, Deus começa a chamar pessoas para buscar a sua face, para ter uma experiência com Ele. E ele era ainda um adolescente de 16 anos. E o histórico familiar de Josias não era nada favorável. Você pode vir de um background, de uma situação familiar terrível, mas quando Deus faz um impacto na vida do indivíduo, do jovem, do adolescente, ele é transformado. E o avivamento começa mesmo quando, na linguagem do profeta, o vaso está todo quebrado, está todo destruído, mal cuidado, violentado, abusado. Quando Deus chega com o seu poder na vida de uma pessoa, Ele começa a agir e começa a transformar. Foi isso que aconteceu. Na nossa linguagem de hoje, nós poderíamos dizer: Josias se converteu a Jesus com 16 anos. O pai de Josias teve uma péssima influência sobre ele. O pai de Josias o ensinou a adorar deuses pagãos. O pai de Josias ensinou prostituição cultual. Eu imagino o rei Amon, durante os seus 21 anos de reinado, levando seus filhos, levando a sua corte para os prostíbulos, porque o deus Baal precisava ser adorado, que era o deus dos povos cananeus que viviam em volta de Jerusalém. E aquela divindade, aquela adoração a Baal foi trazida para dentro do templo, das casas, das cidades de Jerusalém. E Amon foi um homem que incentivou esse tipo de prática na nação de Israel. O pai dele foi pior. O avô de Josias, chamado Manassés, chegou ao absurdo de queimar para Baal os seus filhos, preservando o mais velho, que foi Amon, para que ele assumisse o trono na sua morte, mas queimou os filhos. Imagina a família deste menino chamado Josias. Ele tinha tudo para dar errado, mas há um mover do Espírito Santo que começa na vida de Josias. Irmão, se você quer orar pelo seu filho, deixe de orar tanto pela faculdade, pelo colégio, para que ele tenha disciplina, para que ele respeite você, para que ele tenha honra aos pais. Isso é bom, mas ore para que ele tenha um encontro com Jesus. Ore para que ele se converta. Ore para que ele seja transformado, alterado em sua vida com Deus. Ele busque ao Senhor. Eu me lembro quando na minha conversão, e eu não sou padrão para os adolescentes e jovens aqui e para ninguém, mas a coisa que eu tinha mais prazer era pegar a minha pequena Bíblia. Eu tinha uma Bíblia bem pequena e eu levava para o colégio estadual Antônio Raposo Tavares, lá em Osasco. E eu sentava no intervalo e lia a Bíblia. E eu tinha 13, 14 anos, 14 para 15 anos. E os meus amigos sentavam em volta de mim. Talvez ali Deus já estivesse fazendo um chamado na minha vida que eu só fui descobrir depois do ensino da palavra de Deus. O encontro com Jesus gera este tipo de resposta. Portanto, você pai, você avô, você que tem um filho, uma filha, ore para que esta experiência aconteça com realidade no coração dos jovens e dos adolescentes. Foi uma bênção ver o acampamento, ver jovens e adolescentes sendo tocados pelo Espírito Santo e na primeira noite já sendo quebrantados em choro, em oração. Mas isso precisa continuar no nosso meio. Agora os pais precisam buscar a pessoa do Senhor, o encontro com o Senhor, a vida com o Senhor. Josias não tinha ninguém para fazer isso, a não ser a sua mãe. Glória a Deus pela vida da mãe de Josias. Já que ele era órfão de pai, o pai de Josias foi morto pela sua própria corte, tão mal ele era.
a sua corte se levanta contra ele e o mata. E aí então toma posse Josias. Esta era a situação daquele adolescente. Portanto, se você tem um lar desfeito, um mau exemplo dos seus pais, de quem quer que seja, a circunstância que nos envolve quando nós encontramos a Jesus, elas não fazem a nossa cabeça, elas não marcam a nossa vida, porque é o Senhor quem transforma. Esta foi a experiência de Josias nos primeiros anos de sua vida. Ele busca o Senhor, ele se coloca diante de Deus e começa assim uma história de avivamento. Josias não sabia o que ele iria fazer, ele não tinha nem o poder nas mãos. Imagina um rei com 16 anos, mas foi assim que começa o grande despertamento que nós chamamos hoje, ao ler esses capítulos, dos dias do rei Josias. O rei Josias ficou famoso como grande rei de Israel. E sabe mais o que ele fez? Quando Deus começa a tocar na vida de uma pessoa, você não precisa ficar perguntando, questionando, você não precisa saber se isso é de Deus, se não é de Deus. Sabe, você pode ver se essa pessoa começa um ciclo de arrependimento e de santificação em sua vida. Olha o que diz aqui na palavra, no capítulo 34, no versículo de número 3, a segunda parte do versículo 3. No 12º ano, portanto, quantos anos tinha Josias agora? 20 anos, certo? 12º ano do seu reinado, mais 8 de posse, 20 anos de idade. Aos 20 anos de idade, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. O que acontecia então, irmãos? A nação de Israel, o reino do sul, que era Judá e a capital Jerusalém, estava permeada do culto pagão ao deus Baal e às suas divindades. Altares a essa divindade foi erguida no pátio do templo. Em todos os lugares haviam estátuas, imagens esculpidas para saudar, para elogiar, para engrandecer Baal. Nos lugares altos, nas montanhas, colocava-se uma imagem, um altar para gerar fertilidade sobre a agricultura, o rebanho. Estas coisas diabólicas estavam presentes, místicas, supersticiosas estavam presentes na vida de Israel. E quando Josias se converte, aí então os olhos dele se abrem, ele começa a formar uma visão, uma cosmovisão do que era a sua nação. Ele não teve exemplo do pai, não teve exemplo do avô, mas ele deve ter tido uma mãe, ele teve uma mãe que o ensinou nos caminhos do Senhor. E quando ele então assume de fato o poder e a autoridade, ele sai para olhar como era o seu povo, o que estava acontecendo nas raízes espirituais da nação de Israel. E ele então decide iniciar um processo de destruição, de queima, de aniquilação desses lugares. E ele destrói todos os altares de Judá, ele vai para as outras tribos ao lado, ele vai até chegar no mar da Galileia, lá no norte, em Naftali, e vai destruindo com o seu exército todos os altares. Ele não pergunta, ele não sabe o que está acontecendo, ele não quer saber de quem é aquilo, quem é o sacerdote, quem é que ganhava dinheiro com aquilo. Ele simplesmente usa a sua autoridade para purificar, para limpar a sua nação onde ele era o cabeça. Você quer ver alguém em avivamento? Olha o celular dessa pessoa. Você quer ver se você está em avivamento, em despertamento e temor do Senhor e busca do Senhor? Olhe o seu notebook. Pense nas suas piadas. Olhe para as suas brincadeiras.
Baal era essa divindade que estimulava a sensualidade, o sexo, os casamentos fora do propósito da vontade de Deus. Homens buscavam as suas esposas nesses povos pagãos e traziam essas esposas com toda essa cultura idólatra para dentro das suas casas. E as mulheres faziam o mesmo, com o aval da sociedade. Era assim que estava corrompida a nação de Israel. Mas quando Deus começa a trabalhar na vida deste rei, a sociedade começa a ser impactada visualmente e eles começam a ver o efeito da transformação na vida deste jovem. E ele começa a purificar a nação de Israel. Eu não me lembro, eu não sei quando foi a última vez que você teve um quebrantamento por arrependimento diante de Deus. E eu estava conversando com a Jane ontem, na nossa meditação, no café da manhã, anteontem, e quando estávamos lendo um trecho, eu disse para ela: este sou eu, e eu me arrependo disso. Isso não é glória nenhuma para mim. Eu conto isso para estimular você, porque às vezes nós nos quebrantamos quando passamos uma dificuldade, quando estamos vivendo uma dor, uma necessidade na família, e nós buscamos ao Senhor, nós lemos a Bíblia buscando o nosso favor, alguma coisa que nos conforte, nos oriente. Mas será que meditamos na palavra de Deus em textos que são contra nós, que nos acusam, nos denunciam? Alguém em despertamento espiritual, uma igreja, uma casa, um casamento, uma família, uma juventude, vai ter esse desejo de quebrar, de destruir os postes ídolos, de limpar o pecado, de santificar. Ah, irmãos, palavra tão pouco usada em nosso meio: santificação. E eu quero dizer a você, jovem, adolescente, como Josias, mas também quero dizer a você, idoso, homem, mulher, casado, que não está casado, você que é divorciado, você que é viúvo, etc. Nós temos que buscar uma vida de purificação, de santidade diante do Senhor, porque isto é resultado e é um pavimento que pode trazer o arrependimento para as nossas vidas, para a nossa igreja e assim por diante. Eu não sei o que acontecerá lá em Asbury. Não conheço a história de ninguém daquele lugar. Por isso é muito difícil dizer se é avivamento ou é simplesmente um mover momentâneo, de espontaneidade, de alegria pela salvação, ou o que vai acontecer depois. Mas eu imagino que se é um avivamento verdadeiro, aqueles jovens estão sendo e foram libertos, foram limpos e se consagraram ao Senhor. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus que traga convencimento do pecado sobre as nossas vidas. Mundanismo nos nossos relacionamentos, conversas, brincadeiras, naquilo que assistimos, naquilo que vemos, naquilo que brincamos. Os nossos olhos precisam ser puros, a nossa conversa precisa ser bonita diante do Senhor. Porque não agrada ao Senhor que dentro do templo, como acontecia lá, dentro do templo de Israel, aquele templo bonito feito por Salomão, houvesse altares a Baal. E o meu coração e o seu coração pede justamente isso, que a gente abra brechas para Baal, para o mundanismo, para as pressões, para a cultura, para os valores. E aí então o homem, a mulher começa a olhar para o outro com o mesmo olhar, com a mesma perspectiva, com a mesma maneira que o mundo olha e busca relacionamentos. E nós aí então nos enganamos, nos deixamos nos envolver por relacionamentos nocivos, que fazem mal, que nos afastam do propósito de Deus. Por isso, se você for orar pelo seu filho, pai, mãe, avô,
Ore para que haja arrependimento, se arrependa primeiro. Peça que Deus traga quebrantamento, convencimento do pecado, porque isso é obra do Espírito Santo. Ore para que o seu filho não caia no engodo, e nem você, e nem eu, e nem toda a nossa comunidade, de fazer como hoje estamos ouvindo: aquilo que é trevas se chama de luz, aquilo que é luz se chama de trevas, aquilo que é verdade se chama de mentira, e aquilo que é mentira, e engano e destruição se chama de bem. Não se admite um Deus que é justiça, porque só se fala de um Deus que é amor, e o amor vence tudo. Este não é o Deus da Bíblia. E é interessante que Deus vai fazendo a sua obra e trazendo pessoas a esta entrega voluntária. Senhor, toma a minha vida, toma a minha vida. Eu estava lendo nessas últimas 2 semanas algumas histórias dos avivamentos. E eu louvo a Deus pela vida do jovem, porque eu me converti, como eu disse, como adolescente. Com 17 anos eu estava no seminário. Com 23 anos eu me tornei pastor na igreja de Rancharia. Não sabia nada, não sabia como fazer estas coisas. Obrigado, Tiago. Não sabia como liderar a igreja, mas eu estava liderando uma igreja desta maneira. E eu fui olhar a história dos morávios. Os moravianos foi um grupo que foi profundamente tocado pelo Espírito Santo num período de avivamento no século XVIII. É bom olhar para trás, porque enquanto eles estavam vivendo aquilo, eles não chamavam aquilo de avivamento. Mas os moravianos na Alemanha iniciaram uma reunião de oração que durou 100 anos, 24 horas por dia. Um dia 2 jovens moravianos lá da Alemanha ouviram falar de uma ilha no Caribe, esse lugar que a gente tem vontade de ir por aquelas praias azuis maravilhosas, e alguns aqui conhecem, na ilha de São Tomás. E esses 2 jovens souberam que mais de 20 mil negros africanos tinham sido levados para todas aquelas ilhas. E eles foram na Dinamarca, porque era uma ilha dinamarquesa, e o dono dos escravos para a produção de açúcar era da Dinamarca. E eles foram na Dinamarca e pediram para a igreja os enviar para São Tomás. Eles não foram enviados porque eles não tinham a formação necessária, tinham 20 anos de idade. Mas a chama do Senhor Jesus e a consagração de suas vidas continuou acontecendo, e eles pediram então para que o dono da grande maioria dos escravos e das embarcações que fazia o trânsito os levasse para lá. E esse homem não quis levá-los, 2 brancos ali no meio daqueles trabalhadores escravos. E eles então resolveram se vender como escravos, esses 2 jovens. E eles foram numa embarcação, pagando o seu bilhete através da entrega da sua vida para aquele homem. E viveram em São Tomás durante 50 anos. 13 mil pessoas se converteram. Um mover de Deus em todas as ilhas do Caribe, Jamaica, Antígua e várias outras, Barbados e outros lugares do Caribe, desejado Caribe, porque 2 jovens de 20 anos se venderam como escravos. Isso é buscar ao Senhor e se consagrar e pedir para ser usado por Deus. Interessante, uma outra história que aconteceu no país de Gales. A gente tem um problema sério aqui na igreja, no culto. Quando que a gente dá aviso, né, pastor Juliano? O pastor Juliano ficou até um pouco constrangido. Tem uns avisos aqui, rapidinho, eu vou falar, não é? Se a gente dá no início, vocês não estão aqui. Não todos, né? Se falar nos primeiros minutos do culto, só pega 10% do povo. Se dá no fim, puxa vida, era para terminar com oração, com apelo, e foi dado aviso. Então a gente dá no meio. Mas um dia, um jovem chamado Ivan Roberts estava num culto, e ele era um jovem daqueles que não queria saber muito de Deus. Ele tinha sido convidado por um amigo aí no culto,
E a pessoa que estava dirigindo o culto, no meio do culto, disse assim: olha, você precisa vir no culto domingo que vem, porque se você precisa aprender como viver. Porque se você não sabe como viver, você não está preparado para morrer. Ele estava falando sobre uma palestra que ia ser dada no outro domingo. E quando Roberts ouviu aquilo ficou na cabeça dele, não aviso, mas aquela palavra, se você não está preparado para viver, você não sabe, você não está preparado para morrer. E ele foi para casa e aquilo perturbou, e ele se converteu durante aquela semana. No domingo ele estava lá para ouvir. Até um aviso, numa igreja avivada, causa impacto no coração das pessoas. Amém? Quando você ouvir um aviso, pede para Deus usar o aviso na vida de alguém. Quem sabe isso vai acontecer aqui também, não é? Deus faz essas coisas, irmãos. Quando nós morávamos na Inglaterra, nós viajamos até a Escócia e vimos uma esquina de 4 igrejas. Cada uma das esquinas tinha um grande prédio. E o avivamento que varreu a Escócia no século XVIII fazia com que aquela esquina, especialmente aquele lugar, e as quadras em derredor ficassem tomadas de pessoas que vinham a pé, vinham em seus cavalos, vinham em suas carruagens, charretes, etc., para assistir os cultos, e faziam aquela luta para entrar dentro dos 4 templos, que todo o domingo e os sábados faziam cultos o tempo todo, porque Deus move, nós nos entusiasmamos com a sua obra, amém? O que acontece com Josias? Ele busca ao Senhor, ele purifica e ele se arrepende, e depois ele vai em direção ao templo. Olhe comigo aí no versículo de número 8, diz assim: no 8º, capítulo 34, versículo 8, no 18º ano do seu reinado. Eu pergunto, com quantos anos Josias estava? 26 anos, no 18º, ou 26 anos, 18º ano do seu governo. E no finalzinho diz assim: ele mandou que restaurassem o templo do seu Deus. A última frase do versículo 8. O templo de Israel era aquele bonito de Salomão. Mas nesta época que Josias era rei, o templo estava totalmente pilhado, destruído. Aquele ouro das paredes, das portas, tinham sido roubados pelos próprios moradores de Jerusalém para erguer bonitos altares ao Deus Baal. Era assim. Eu imagino aquelas goteiras no telhado do templo, e o templo em uma destruição total. Josias, quando olha para aquela situação, ele decide restaurar o templo, e ele chama o povo para fazer isso. E o povo começa a doar de novo pratas, e as pessoas começam a trabalhar em favor do templo. Eu não estou falando sobre este prédio, sobre estes bancos, eu estou falando sobre as nossas vidas como templo do Espírito Santo. Amém? Quando nós somos avivados pelo Espírito Santo, nós olhamos para o nosso corpo em primeiro lugar, dizendo: este é templo do Espírito Santo. Você não precisa falar para um jovem que o sexo fora do casamento desagrada a Deus, se ele tem a noção de que o corpo dele é do Espírito Santo. Você não precisa falar para um homem que rompeu o seu casamento e está buscando um outro relacionamento, ou um viúvo, uma viúva, que ele precisa se consagrar a Deus, se ele tem noção de que o corpo dele é do Espírito Santo. Você não precisa dizer para ninguém: cuide do seu corpo, pela razão correta, se ele sabe que ele é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Você não precisa brigar com os seus filhos a respeito daquilo que eles ficam vendo e fazendo na internet. Você não precisaria pôr uma senha de segurança para os seus filhos nos computadores, no celular. Você não precisaria ficar vigiando, se eles tivessem noção de que eles são templo do Espírito Santo, porque eles lidariam com esse templo de forma que agrade ao Senhor. Amém, irmãos? Isto é avivamento.
Uma igreja avivada não precisa e nunca será uma igreja legalista. Talvez muitos aqui preferissem que a gente pregasse sermões que exigissem comportamento, porque alguns dizem os presbiterianos independentes permitem tudo. Uma igreja movida pelo Espírito Santo tem nos seus membros homens e mulheres, jovens e adolescentes, que dizem: este é o templo do Espírito, eu preciso zelar dele, cuidar dele para agradar aquele que habita nele. Essa é a verdade, irmãos. Nós nunca seremos uma igreja legalista que através do medo impõe disciplina na vida dos membros. Mas nós sim esperamos que todos nós, a partir de mim, de você, tenhamos uma vida cujo templo que somos nós, individualmente e coletivamente, agrade aquele que habita em nós. Isso basta, deveria bastar. Deveria bastar. E por isso nós precisamos buscar o Senhor, porque esta é uma luta que vivemos todo dia, todo dia. O pecado nos assedia, o amor por as coisas do mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, diz o apóstolo João, a soberba da vida, diz o apóstolo João, estão sempre nos rodeando, sempre. Mas se não houver arrependimento e esta convicção de que somos templo do Espírito Santo, a gente vai viver uma vida como o templo de Israel vivia naquele tempo. Um templo que gerava vergonha, porque aquela majestade do rei Salomão, com ouro e prata, estava em decadência total, era mera aparência. E Josias faz esta reforma, ele trabalha e ele chama o povo para trabalhar pelo templo, transformar o templo. Mas acontece uma coisa, e aí vem o quarto aspecto do avivamento. Os homens que estavam trabalhando na reforma, eu imagino um determinado dia entraram numa sala qualquer do recinto do templo, e lá enfiado num canto qualquer, acharam um livro. Olhe comigo aí na sua Bíblia, no versículo 8, no versículo 14. Enquanto recolhiam a prata, aqui está falando da reforma do templo, que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o que, irmãos? Encontrou o livro da lei do Senhor. Agora pense comigo, o povo de Israel era o povo do livro, o povo da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o povo do texto da lei, dos 10 mandamentos, da história da libertação. Esse era o povo de Israel. Mas eis que um dia um homem encontra jogado num canto qualquer o livro da lei do Senhor. Você consegue entender isso? Como pode? É como se hoje decidíssemos todos nós jogarmos a nossa Bíblia fora. E quem sabe daqui a alguns anos, algum novo membro da igreja fosse lá no canto e dissesse: nossa, tem uma pilha de Bíblias aqui, que livro é esse? Esta foi a situação. E eles pegaram aquele livro, diz o texto, eu não vou ler, aqueles homens que acharam o livro, eles levaram para um líder. Esse homem pega o livro, e provavelmente era ou Pentateuco, segundo alguns, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou Deuteronômio, uma cópia do livro de Deuteronômio, que tem a prescrição da lei, a lei civil, a lei religiosa, a lei do culto. E esse homem pega o livro e ele não sabe o que é aquilo, e ele toma o livro e leva para o rei Josias, um jovem de 26, 28 anos, para descobrir que livro era aquele. Quando Josias, eu imagino,
recebe aquele impacto, talvez ele vá à sua mãe, ele vá a algum conselheiro mais velho e diz: o que é isso? E eles veem que é o livro de Moisés. Quando o avivamento vem sobre uma pessoa, quando ele vem sobre uma igreja, uma família, a Bíblia toma um lugar de proeminência que ela nunca teve. Nunca teve. Se você quer ver se o seu coração está queimando de amor pelo Senhor, está ardendo de paixão por Jesus, não olhe para os sinais ou as emoções externas que você possa ter num culto. Não olhe para como você se emociona quando você ouve um lindo hino cantado lá no YouTube. Pergunte para você sobre a sua leitura e meditação na palavra de Deus. O que é este livro para você? Porque este tempo de maior escuridão espiritual em Israel, quando o templo destruído, altares de Baal, a Bíblia esquecida, é porque faltava a pregação, a meditação, a leitura nas casas da lei do Senhor. Compreende, irmão? Nós precisamos estabelecer estratégias, queridos irmãos. Eu não estou aqui querendo pôr culpa e peso em você, mas eu convido a você a estabelecer estratégia. Como é que você vai resolver esse problema? Se o seu relacionamento com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, é aquele superficial de pegar um versículo por dia e se sentir bem porque você pegou, e normalmente um versículo que é a seu favor, que é esperança, que é ânimo, que é conselho, então esse avivamento não existe. Eu quero convidar você a olhar para esse assunto e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, abre os meus olhos. Como é que eu vou formar uma visão cristã na minha casa, na orientação dos meus filhos? Como eu vou aconselhar a minha família? Como eu vou viver o meu casamento? Como eu vou ser uma bênção na minha vida profissional, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não medito na palavra de Deus todos os dias? Eu guardo no meu coração a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Era por isso que Israel estava naquele estado deplorável, porque o livro estava jogado num canto. E eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus. É interessante que Josias, eu quero que você veja aí comigo, por favor, olha no versículo 21. Vocês estão comigo, gente? Diga amém, por favor. Ah, bom. Versículo 21, eu já vou terminar, falta mais um ponto apenas. Olha o que diz no versículo 21. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. Isso aqui é o rei que está dizendo. Continua. A ira do Senhor, olha aqui, irmãos, a ira do Senhor contra nós deve ser grande, diz o rei. Pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que nele estava escrito, do que estava escrito neste livro. Esse é o reconhecimento de Josias. Irmãos, povo, a ira de Deus está contra nós. Por isso tanta miséria na nossa nação, porque nós não estamos reconhecendo aquilo que está escrito neste livro. E o povo é chamado para uma nova aliança. Uma nova aliança, baseado na palavra de Deus. Última marca de um avivamento, que depois então é reconhecido na história de Josias, está no capítulo 35, no primeiro versículo. Diz aí no primeiro versículo: Josias celebrou a Páscoa do Senhor. Você sabe o que é a Páscoa?
aquela celebração lá da saída do Egito. E parece uma coisa desnecessária dizer, porque a gente ouve sempre que o povo de Israel celebrava a Páscoa todo ano, mas não é verdade. Não é a real situação do povo de Israel. Veja comigo o versículo 18, pule lá, capítulo 35, versículo 18. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias de quem? Do profeta qual? Agora pergunta, quantos anos entre Samuel, lá atrás, e Josias aqui da história? Quantos anos? 500 anos. Isso é um choque para você? Pois para mim é um choque. Como pode uma nação que recebeu tamanho livramento, tem uma história de salvação extraordinária, milagres sobre milagres, naquela peregrinação do deserto, e agora não celebra mais esta data, não lembra de quem era, não lembra o que Deus fez, não conta mais a sua história. 500 anos sem a Páscoa desta maneira. Eu não sei quanto a você, mas me faz muito bem lembrar da minha história de conversão. Eu contei um pouquinho aqui para vocês. Vocês que vieram do acampamento a semana passada, talvez alguns vão ter esta história, como eu tive num acampamento, num culto da fogueira. Eu não sei qual é a sua história, mas deve nos alegrar, irmãos, deve encher o nosso coração de alegria quando lembramos da nossa história, do que Deus fez na nossa vida, de contarmos as bênçãos do Senhor, a história de Jesus em nós. Você nunca deveria dizer, ninguém deveria dizer aqui, eu não sei dar o meu testemunho. Conte a sua história, conte as maravilhas de Deus, abre a sua boca para declarar a grandeza do Senhor na sua vida, na sua família. Conte o seu êxodo, conte a provisão do Senhor, relate, testemunhe, fale. Isso que Israel deixou de fazer durante tanto tempo. A ausência do avivamento nos torna tão religiosos que nós perdemos Jesus. Nos torna tão religiosos que nós perdemos Jesus. Perdemos a história de Jesus na nossa vida. Esquecemos dos milagres de Jesus na nossa vida. Eu espero que aquilo que aconteceu na Universidade Americana seja de fato um avivamento. Que jovens estejam se consagrando, se limpando, se santificando. Que dali muitos missionários saiam para o mundo, profissionais na academia, na política, nas ciências, daquele encontro magnífico e extraordinário que aconteceu durante esses dias e ainda repercute naquele lugar. Para mim não importa se foi ao vivo durante tantas horas, se teve tantas publicações, se milhões de pessoas viram, porque não é isso que produz avivamento. Pessoas que vieram de todos os lugares ali do país, até de fora, pessoas que diziam, eu queria estar lá, como se pudessem ser contagiados pelo avivamento simplesmente por estar num lugar. Assim como eu espero que o que aconteceu lá de fato seja um avivamento e a história vai falar para aquelas pessoas, eu espero, irmãos, eu oro, irmãos, nós clamamos a Deus, irmãos, igreja e PI Central, que em nós, no nosso meio, haja um despertamento genuíno dado pelo Espírito Santo. Hoje de manhã fiquei tão feliz, enquanto pregava aqui, olhando a igreja, talvez até mais cheia do que está agora.
Hoje à noite, todos nós reunidos aqui na galeria, pessoas nos vendo na internet, louvado seja Deus. Mas avivamento começa na busca individual do Senhor. Não é aqui, mas é aqui. Amém, irmãos? Abra o seu coração, rasgue a sua alma perante Deus e diga: Deus, começa a arrancar Baal de minha vida, começa a arrancar o pecado, o que te desagrada do meu falar, do meu pensar, do meu agir. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. De cabeça baixadas, eu quero encerrar com uma frase: que avivamento é o movimento de Deus ou do Espírito Santo em nós. Mas isto não é produzido por nós, mas nós preparamos o caminho para Jesus chegar e o Espírito Santo nos tocar. Ele não é produzido por um culto animado, um louvor entusiasmado, por uma pregação, por falar em línguas, por oração, por cura, nem por milagres. Mas estas coisas de um coração quebrantado, um coração que adora, um coração que ora, que se limpa e confessa, prepara o caminho para o Senhor. Se você quer preparar o coração do seu filho, pai e mãe, prepare o seu coração. Coloque-se diante do Senhor. Você não consegue preparar o coração para um avivamento de ninguém, por maior autoridade que você tenha, mas você consegue preparar o seu coração. Você não consegue preparar a igreja toda para o avivamento, mas você consegue preparar o seu coração, o seu quebrantamento, a sua submissão para o Senhor. Quando você se coloca, quando eu me coloco e digo: Senhor, a tua obra, o teu avivamento, o teu movimento ao Espírito Santo na minha vida, então essa onda vai